Olá, querido irmão e querida irmã em Cristo. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. É uma alegria imensa ter a sua presença aqui no canal Horizonte da Fé, um espaço preparado para fortalecer a sua vida espiritual e renovar a sua esperança em Deus. Hoje, o Espírito Santo quer ministrar algo poderoso ao seu coração. O milagre começa quando você decide crer. A palavra de Deus nos ensina, em Marcos capítulo 9, versículo 23, se podes, tudo é possível ao que crê. Essas palavras de Jesus foram ditas a um pai desesperado, que via seu filho sendo atormentado por um espírito maligno. Ele estava cansado, sem força, e questionou se Jesus realmente poderia ajudá-lo. Mas Jesus, com amor e autoridade, respondeu mostrando que o limite não está no poder de Deus, mas na nossa fé. Tudo é possível ao que crê. Crer é um ato de decisão. Não é apenas sentir. Não é apenas desejar, é escolher confiar. Crer é quando você olha para a situação e, mesmo sem ver saída, decide acreditar que Deus ainda tem o controle. É quando tudo parece desmoronar, mas você diz: Senhor, eu confio em Ti. É nesse momento que o milagre começa a se desenhar no invisível, porque a fé é a chave que abre as portas do sobrenatural. Muitas vezes, o que impede o milagre de acontecer não é a falta de poder de Deus, mas a falta de fé em nossos corações. Deus continua o mesmo, Ele não mudou. O mesmo Deus que abriu o mar para Moisés, que curou os enfermos, que ressuscitou mortos, continua operando hoje. Mas Ele espera um coração que confia, mesmo sem entender o processo. Há pessoas que vivem dizendo: quando eu ver, eu vou crer. Mas no reino de Deus é o contrário. Você precisa crer para ver. A fé antecede o milagre. Foi assim com Abraão, quando Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação, mesmo sendo idoso e sem filhos. Ele creu, e por isso foi considerado justo diante de Deus. Foi assim com a mulher do fluxo de sangue, que acreditou que bastava tocar nas vestes de Jesus para ser curada. E foi assim também com Pedro, que precisou crer antes de andar sobre as águas. Deus está te chamando hoje para dar um passo de fé. Talvez você esteja orando há muito tempo e não vê nada mudar. Talvez o cenário pareça contrário e o inimigo esteja sussurrando ao seu ouvido que é impossível. Mas o Senhor te diz: se podes crer, tudo é possível. O milagre não começa quando algo acontece do lado de fora. Ele começa quando você decide crer do lado de dentro. A fé não nega a realidade, mas a transcende. Ela reconhece o problema, mas escolhe acreditar que o poder de Deus é maior. A fé não ignora a dor, mas encontra força na esperança. É essa fé que move o coração de Deus e que transforma histórias. Hoje, o Espírito Santo quer renovar a sua confiança. Ele quer acender dentro de você uma chama de esperança. Você não está só. Deus conhece as lágrimas que você derramou, conhece as noites em que você orou sem entender o porquê das coisas. Mas Ele te diz: apenas creia. O milagre não depende das circunstâncias nem das pessoas ao seu redor. Depende da sua fé em Deus. Acredite, algo novo está sendo preparado. Mesmo que você não veja, Deus está agindo. Mesmo que você não sinta, Ele está trabalhando nos bastidores da sua história. Feche os olhos por um instante e diga com fé: Senhor, eu creio. Mesmo sem entender, eu confio. Mesmo sem ver, eu acredito que o Senhor está no controle. Essas palavras simples têm poder, porque elas abrem espaço para o agir divino. Você pode ter chegado até aqui cansado, mas hoje o Senhor te fortalece. Pode ter entrado com o coração abatido, mas sairá renovado. Porque quando a fé desperta, o impossível se torna possível. O milagre que você espera pode estar mais perto do que imagina, mas ele começa no momento em que você decide crer. Quando você decide crer, algo muda dentro de você. O medo começa a perder força, a dúvida começa a recuar e a esperança volta a florescer. A fé traz uma nova visão. Ela faz você enxergar possibilidades, onde antes só havia impossibilidades. Faz você se levantar quando todos esperam que você desista. E é justamente nessa postura de fé que Deus começa a agir. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que experimentaram milagres porque decidiram crer, mesmo quando tudo parecia contrário. Pense em Noé, por exemplo. Ele acreditou em algo que nunca tinha acontecido antes: chuva.
Deus mandou que ele construísse uma arca em meio à terra seca, e por anos ele foi zombado, desacreditado. Mas Noé permaneceu firme na fé, e porque ele creu, ele e sua família foram salvos. A fé é uma escolha diária. Crer não é um sentimento passageiro. É uma decisão que se renova a cada amanhecer. Há dias em que é fácil confiar, quando tudo vai bem, quando as portas se abrem e as bênçãos se multiplicam. Mas há também dias de silêncio, dias de espera, dias em que parece que Deus está distante. É nesses dias que a fé é realmente provada. Você talvez esteja enfrentando um tempo de espera, um tempo em que suas orações parecem não ter resposta. Mas a fé verdadeira não depende de resultados imediatos. Ela permanece firme mesmo quando nada muda, porque ela confia no caráter de Deus. E o caráter de Deus é imutável. Ele é fiel em todas as suas promessas. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a palavra diz: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso significa que a fé é a convicção de que Deus está agindo, mesmo quando você não vê nada acontecer. Ela é o firme fundamento que sustenta sua caminhada, mesmo quando o chão parece tremer. Deus quer te lembrar hoje que o tempo dele é perfeito. Talvez o milagre ainda não tenha acontecido, porque ele está preparando algo maior do que você pediu. Às vezes, ele não muda a situação imediatamente, porque está moldando o seu coração para receber o que virá. A fé nos ensina a confiar no tempo de Deus, mesmo quando a pressa nos consome. Lembre-se, enquanto você espera, Deus trabalha. Enquanto você ora, Ele movimenta os céus em seu favor. O silêncio de Deus não significa ausência, mas preparação. Ele está organizando cada detalhe, abrindo caminhos invisíveis e ajustando o que precisa ser ajustado. Não deixe a dúvida roubar o que a fé já conquistou. A dúvida é uma das armas mais sutis do inimigo. Ele sabe que, se conseguir abalar a sua confiança, ele te impede de enxergar o agir de Deus. Por isso, alimente a sua fé todos os dias com a palavra. Ore jamás mesmo quando não sentir vontade. Louve mesmo em meio à dor. Porque a fé se fortalece na constância. Deus te chama hoje para dar um passo a mais. Ele não quer que você apenas acredite que Ele pode, mas que você viva como quem tem certeza de que Ele vai fazer. E quando você vive pela fé, sua atitude muda, sua fala muda, seu coração muda. A fé gera movimento. A mulher do fluxo de sangue não ficou parada esperando Jesus olhar para ela. Ela decidiu ir até ele. Mesmo fraca, mesmo enfrentando a multidão, a fé dela a fez se mover. E quando ela tocou nas vestes de Jesus, o milagre aconteceu. Deus está te dizendo hoje: filho, filha, não pare. Continue crendo, continue caminhando. O milagre pode estar a um passo da sua decisão de continuar confiando. Talvez o cenário ainda não tenha mudado, mas Deus está mudando você. E quando o coração se alinha com a vontade dele, tudo começa a fazer sentido. Não olhe para o tamanho da dificuldade, olhe para o tamanho do seu Deus. Ele é maior do que o diagnóstico, maior do que a dívida, maior do que a dor. O mesmo poder que ressuscitou Jesus está disponível para agir em sua vida hoje. Você não está sozinho. Deus está com você nesse processo. E Ele não vai te deixar no meio do caminho. O milagre está a caminho. E tudo começa quando você escolhe crer. Se esta palavra está falando com o seu coração, não guarde só para você. Deixe o seu like para que o YouTube recomende esta mensagem a mais pessoas. Escreva nos comentários: eu decido crer, como um ato de fé. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança. Assim, juntos, levaremos a palavra de Deus mais longe. Quando você decide crer, a sua vida começa a caminhar em outra direção. Porque a fé não apenas muda o que acontece ao seu redor, mas transforma o que acontece dentro de você. Ela muda sua forma de pensar, de reagir, de esperar. E quando a fé se estabelece no coração, você passa a viver em paz, mesmo antes do milagre acontecer. É interessante notar que muitos milagres de Jesus começaram com um simples gesto de fé. Um passo, uma palavra, um toque. O cego Bartimeu, por exemplo, não enxergava, mas ouviu falar que Jesus estava passando. Ele não esperou Jesus vir até ele, mas começou a clamar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E mesmo quando tentaram calá-lo, ele gritou ainda mais alto. Aquilo era fé.
Era a convicção de que, se Jesus o ouvisse, algo mudaria. E mudou. Jesus parou, o chamou e perguntou: "Que queres que eu te faça?" Bartimeu respondeu: "Mestre, que eu torne a ver." E naquele instante Jesus disse: "Vai, a tua fé te salvou." Veja que Jesus não disse: "O meu poder te salvou", mas "a tua fé te salvou." Isso nos mostra que a fé é a ponte entre o nosso clamor e o agir de Deus. É como se a fé fosse a mão que toca o céu e traz o milagre à terra. Talvez você esteja como Bartimeu, cercado por vozes que tentam te calar. Pessoas que dizem que não vale a pena, que o tempo passou, que a esperança acabou. Mas se você decidir continuar crendo, Deus vai ouvir o seu clamor. Ele não se esquece dos que chamam por Ele com fé. Outra história poderosa é a de Marta e Maria, quando Lázaro, irmão delas, morreu. Jesus chegou 4 dias depois e Marta, ainda abalada pela dor, disse: "Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido." Mas Jesus respondeu: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá." E logo em seguida, diante de todos, ele chamou Lázaro para fora do túmulo. A fé de Marta foi testada. Ela cria que Jesus poderia ter impedido a morte, mas ainda não tinha entendido que ele podia também ressuscitar o morto. Às vezes a nossa fé é assim. Acreditamos que Deus pode até certo ponto, mas não além. Mas o Senhor quer te mostrar que não há limites para o seu poder. Se Ele quiser, Ele ressuscita o que parecia perdido. Ele traz à vida aquilo que já foi declarado como morto. Não importa o quanto o tempo passou, o quanto a situação parece definitiva. Quando você crê, Deus reverte decretos, muda diagnósticos, transforma realidades. A fé abre espaço para o impossível acontecer. E talvez seja exatamente isso que Deus está te pedindo hoje. Que você confie nele sem reservas, que creia mesmo quando parece tarde demais. Porque o tempo de Deus não é o nosso. Ele não chega antes nem depois. Ele chega na hora certa. Quando você crê, você honra a Deus. A fé é a linguagem que o céu entende. Quando você decide confiar mesmo sem ver, você está dizendo: "Senhor, eu sei que o teu poder é maior que o meu entendimento." E isso toca o coração de Deus. O inimigo quer te ver desanimado, quer te ver desistindo. Ele sabe que, enquanto você crê, ele não tem poder sobre você. Por isso ele tenta lançar dúvidas, medo, incertezas. Mas a cada vez que esses pensamentos vierem, declare com autoridade: "Eu creio em Deus, eu confio no Senhor." Há uma força sobrenatural que se manifesta quando a fé é declarada. Palavras de fé têm poder. Quando você diz "eu creio", o céu se move a seu favor. Por isso, não aceite viver dominado pelo medo ou pela incredulidade. Lembre-se, a fé não é uma emoção, é uma decisão. E toda decisão firme em Deus traz resultados eternos. O Senhor te convida hoje a renovar sua fé, a deixar de lado as dúvidas que têm te paralisado e a se levantar com confiança. O mesmo Deus que fez milagres ontem continua fazendo hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O milagre que você tanto espera pode começar agora, neste instante, se você decidir crer de todo o coração. Muitas vezes, a fé precisa ser exercida no meio da dor. É fácil acreditar quando tudo está dando certo, mas é nos vales, nas perdas e nas provações que a fé é realmente provada. E é também nesses momentos que Deus mais se revela. Você pode estar passando por uma fase difícil agora, talvez um problema familiar, uma enfermidade, uma porta fechada, uma decepção que abalou seu coração. E talvez você esteja se perguntando: por que Deus está permitindo isso? Mas saiba de uma coisa: o propósito de Deus é maior do que a dor. Ele usa até os momentos mais sombrios para construir algo grandioso dentro de você. A fé não é uma fuga da realidade. Ela é o poder que te permite atravessar a realidade com esperança. Deus não prometeu uma vida sem lutas, mas prometeu estar com você em cada uma delas. Ele disse em Isaías 43, versículo 2: "Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti." Perceba que o versículo não diz "se passares", mas "quando passares." Ou seja, todos nós enfrentaremos momentos difíceis. Mas a promessa é clara: Deus estará conosco em todos eles, e quando Ele está presente, o impossível se torna possível.
A fé é o combustível que mantém o coração firme quando tudo parece desabar. É ela que te faz continuar orando quando o silêncio de Deus parece durar demais. É ela que te faz levantar quando a dor tenta te derrubar. Você pode até chorar, mas continue crendo. As lágrimas que hoje caem serão testemunho amanhã da fidelidade de Deus. Ele não se esquece dos que confiam nele. Lembre-se da história de José. Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, injustamente preso, esquecido pelos homens, mas nunca esquecido por Deus. Mesmo em meio a tantas injustiças, José manteve a fé. E porque ele escolheu crer, Deus o exaltou e o fez governador do Egito. Talvez o seu processo ainda não faça sentido, mas um dia você vai olhar para trás e entender que cada lágrima, cada espera, cada não de Deus estava te conduzindo ao propósito. A fé transforma o sofrimento em preparação. Aquilo que hoje parece o fim, na verdade, pode ser o começo de algo novo. Não desista de crer. O inimigo vai tentar te fazer acreditar que não há mais saída, que é tarde demais, que você perdeu tempo. Mas Deus é especialista em transformar finais em recomeços. Ele é o Deus que faz novas todas as coisas. Há algo poderoso que acontece quando, em meio à dor, você ainda consegue dizer: eu confio em ti, Senhor. Essa declaração quebra cadeias espirituais, move o céu e abala o inferno, porque a fé em meio à dor é a prova mais pura de amor e confiança. Deus está olhando para o seu coração agora mesmo. Ele sabe o quanto você tem lutado, o quanto tem tentado permanecer firme. Ele te diz: não temas, eu estou contigo. A fé não apenas muda circunstâncias, ela sustenta você enquanto o milagre não chega. E quando você permanece firme, o seu testemunho se torna um farol para outros. Há pessoas que estão observando a sua caminhada e, através da sua fé, elas vão conhecer o amor e o poder de Deus. O seu testemunho vai inspirar fé em outros corações. Então, não desista agora. Continue acreditando, mesmo que o cenário ainda pareça contrário. O milagre começa no momento em que você decide continuar confiando, mesmo quando não entende. Feche os olhos por um instante e diga: Senhor, eu confio no teu tempo. Eu sei que o Senhor está agindo, mesmo que eu ainda não veja. O milagre de Deus pode estar sendo formado agora, em silêncio, nos bastidores da sua história. O que você precisa fazer é continuar crendo, perseverando e se mantendo fiel. Deus não se atrasa. Ele chega no exato momento em que o coração está pronto para receber o que ele preparou. Quando você decide crer, começa a enxergar a vida com os olhos da fé. E ver com os olhos da fé é enxergar além da aparência. É acreditar que o que Deus falou vai se cumprir, mesmo que o tempo pareça demorado. A Bíblia diz em Abacuque, capítulo 2, versículo 3: porque a visão é ainda para o tempo determinado, e se apressa para o fim e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Essa palavra é um lembrete de que Deus não esqueceu das promessas que fez a você. O tempo da espera pode até te cansar, mas o cumprimento virá e, quando vier, será perfeito. O problema é que muitas vezes a ansiedade tenta tomar o lugar da fé. Queremos respostas imediatas, queremos ver agora o que Deus prometeu. Mas a fé nos ensina a descansar. Crer é descansar no fato de que Deus está cuidando, mesmo quando você não entende o processo. A espera não é perda de tempo, é tempo de preparação. Enquanto você espera, Deus trabalha em você. Ele fortalece sua fé, molda seu caráter, te ensina a depender dele. Porque o maior milagre não é o que acontece fora, mas o que acontece dentro de nós. Pense em Abraão. Deus lhe prometeu um filho, e ele esperou 25 anos até ver a promessa se cumprir. Foi uma longa caminhada, cheia de altos e baixos, mas ele escolheu continuar crendo. A fé de Abraão não era perfeita, mas era perseverante. E é essa perseverança que Deus busca em nós. Talvez você esteja esperando algo há muito tempo, uma cura, uma reconciliação, um emprego, uma mudança, um sonho que parece ter ficado distante. Mas hoje Deus te diz: não desista, continue crendo. A promessa ainda está de pé. O que Deus falou vai acontecer. Você pode até não saber o como, mas saiba o quem. É o Senhor quem prometeu, e Ele é fiel para cumprir. Ele não mente, não falha e não se esquece. A fé verdadeira não depende das circunstâncias. Ela se firma na palavra de Deus.
Quando tudo parece incerto, é a fé que te mantém de pé. Quando as portas se fecham, é a fé que te faz continuar batendo. Quando as lágrimas caem, é a fé que te faz orar novamente. É possível que, enquanto você ouve esta mensagem, sinta o coração apertado e pense: mas eu já tentei crer tantas vezes. Se esse é o seu caso, peça a Deus que renove sua fé. Ele entende o seu cansaço. Ele sabe que há momentos em que a fé parece pequena, e foi por isso que Jesus disse em Mateus 17, versículo 20: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. A fé não precisa ser grande para gerar milagres, ela precisa ser genuína. Um grão de mostarda é pequeno, mas contém vida. E é essa vida dentro da fé que move montanhas. Então, se hoje tudo o que você consegue dizer é: Senhor, me ajuda a crer, saiba que Deus já está te ouvindo. Ele não despreza uma fé frágil, ele fortalece. Ele não rejeita um coração cansado, ele renova. Deus está levantando você hoje. Ele está te lembrando de que a história ainda não acabou. O que parece parado vai se mover. O que parecia impossível vai acontecer. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. Há um tempo determinado para o seu milagre. E quando esse tempo chegar, ninguém poderá impedir. Você vai entender que cada momento de espera foi necessário para te amadurecer espiritualmente e te preparar para receber algo maior do que imaginava. Continue crendo, mesmo quando a resposta parece demorar. Porque enquanto você espera com fé, Deus está construindo algo eterno. O que hoje parece uma demora, amanhã será um testemunho. O que hoje te faz chorar, amanhã te fará sorrir. Deus é especialista em transformar lágrimas em louvor. Feche os olhos agora e diga: Senhor, eu decido crer. Mesmo cansado, mesmo sem entender, eu confio que o Senhor está no controle da minha vida. Essas palavras ditas com sinceridade têm o poder de abrir os céus, porque Deus responde à fé simples, genuína, verdadeira. Há momentos em que Deus prova a nossa fé para nos levar a um nível mais profundo de confiança. Ele permite certas situações, não para nos punir, mas para nos ensinar a depender dele de forma completa. A fé é forjada nas adversidades. Assim como o ouro é purificado no fogo, o coração do crente é aperfeiçoado nas provações. Talvez você olhe ao redor e veja portas fechadas, promessas adiadas, orações aparentemente sem resposta. E o inimigo tenta sussurrar que Deus se esqueceu de você. Mas saiba, Deus nunca esquece os que confiam nele. Ele conhece cada lágrima, cada clamor, cada noite em que você tentou entender o porquê das coisas. Ele está vendo a sua fé resistir, mesmo ferida, mesmo cansada, e é isso que move o coração do Pai. Deus tem prazer na fé perseverante. Quando você continua confiando mesmo em meio à dor, você mostra que a sua fé não depende de circunstâncias, mas da fidelidade do Senhor. E é essa fé que o céu honra. Há uma passagem linda em Romanos capítulo 4, versículo 20, que fala sobre Abraão. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Veja, Abraão não ficou questionando como Deus iria cumprir a promessa. Ele apenas continuou dando glória a Deus, mesmo sem ver o cumprimento ainda. Isso é fé madura. É a fé que não exige explicações, apenas confia. Quando você decide crer, mesmo sem entender, você está dizendo: Deus, eu confio mais no teu poder do que nas minhas circunstâncias. E quando essa verdade se instala no coração, você começa a viver em descanso espiritual. A fé verdadeira gera paz. Mesmo que o mundo ao seu redor esteja em caos, há uma serenidade dentro de quem crê, porque essa pessoa sabe que está nas mãos de Deus. O salmista declarou no Salmo 46, Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Às vezes, a fé não te pede para fazer mais, mas para descansar mais, confiar mais e se aquietar na presença dele. Deus está dizendo a você hoje, pare de tentar entender tudo e apenas creia. A fé não precisa de lógica, ela precisa de entrega. Há coisas que Deus não explica, Ele apenas realiza. E quando o milagre acontecer, você vai perceber que o tempo de espera foi o tempo em que Ele te preparava para receber. Muitos desistem um passo antes do milagre acontecer. É como se tivessem caminhado quilômetros na fé, mas param justamente
quando estão prestes a ver o cumprimento. Por isso Deus te diz agora, não pare. Continue crendo, continue orando, continue louvando. Ainda que tudo pareça contrário, o milagre está mais perto do que você imagina. A fé é como uma semente. Você planta hoje, mas o fruto vem no tempo certo. O agricultor não planta e volta no dia seguinte esperando a colheita. Ele confia no processo, porque sabe que há um tempo entre o plantar e o colher. Assim também é com a fé. Você planta com oração, rega com paciência e espera com confiança. Deus é fiel. Ele não te deixará envergonhado. No tempo certo, Ele vai te mostrar que cada lágrima regou o solo da sua promessa. Você pode não ver nada agora, mas o invisível está se movendo. Há anjos trabalhando em favor da sua causa. Há portas que já começaram a se abrir. Há corações sendo tocados por Deus. Tudo está sendo preparado para o momento exato em que o milagre se manifestará. Não duvide. A dúvida interrompe o processo da fé. Quando Pedro andava sobre as águas, ele começou a afundar no instante em que olhou para o vento e teve medo. Mas enquanto olhava para Jesus, ele permanecia firme. O segredo é esse. Não tire os olhos de Cristo. Olhe para Ele e continue andando, mesmo quando o vento soprar mais forte. Você não está só. Deus está contigo em cada passo, guiando, sustentando e fortalecendo. Ele nunca te deixará cair sem estar pronto para te levantar. Hoje, o Espírito Santo quer te renovar. Ele quer soprar sobre você um novo ânimo, uma fé viva, uma confiança inabalável. Abra o coração e diga: Senhor, aumenta a minha fé. E o Deus que ouviu Bartimeu, que ouviu Ana, que ouviu Davi no meio do deserto, também vai ouvir a sua oração. O milagre começa quando você decide crer e continua quando você escolhe permanecer crendo, mesmo quando tudo diz o contrário. A fé é uma jornada e, como toda jornada, ela tem dias de sol e dias de tempestade. Há dias em que você sente o céu aberto sobre sua vida e tudo parece fluir, mas há outros em que o silêncio de Deus dói, em que as promessas parecem distantes e o coração se pergunta se ainda vale a pena continuar crendo. Mas é justamente nesses momentos que o Senhor te convida a permanecer. Porque a fé verdadeira não é construída na ausência das dificuldades, mas no meio delas. Deus não está te punindo. Ele está te amadurecendo. Ele está fortalecendo os seus alicerces espirituais para que você possa suportar o peso da bênção que está a caminho. Muitas pessoas querem o milagre, mas não estão preparadas para o processo. Querem a promessa, mas não o tempo de lapidação. Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com propósito. E quando você entende isso, o seu coração aprende a descansar. Lembre-se, o mesmo Deus que prometeu é o Deus que cumpre. Ele não volta atrás, Ele não mente, Ele não falha. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai. Às vezes o milagre não vem da forma que esperamos, mas vem do jeito que precisamos. O Senhor sabe o que é melhor para nós. Quantas vezes você pediu algo e depois de um tempo percebeu que Deus tinha algo muito melhor preparado? A fé nos ensina a confiar, mesmo quando não entendemos. A palavra de Deus diz em Isaías 55, versículo 8: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Essa verdade nos mostra que o agir de Deus está além da nossa compreensão. O que parece atraso é, na verdade, o tempo certo de Deus. O que parece uma perda pode ser um livramento. O que parece o fim pode ser o início de um novo capítulo da sua história. Deus é um especialista em reverter cenários. Ele transforma o choro em alegria, o deserto em jardim, a dor em testemunho. Mas tudo começa com uma decisão: decidir crer. Crer quando as coisas estão bem é fácil, mas crer quando tudo parece desabar é o que realmente move o céu. É nesse tipo de fé que Deus se agrada, porque ela não depende do que se vê, mas do que se confia. Você talvez não entenda agora o porquê de tanta luta, mas um dia você vai entender. E nesse dia, você vai olhar para trás e perceber que Deus estava te sustentando em cada detalhe. Não desanime. A promessa ainda está de pé. O que Deus começou, Ele vai terminar. Nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Você pode até não ver o milagre agora, mas Ele já começou. Começou no momento em que você decidiu crer. Começou no instante em que você dobrou os joelhos e entregou a situação nas mãos de Deus. Começou quando você, mesmo chorando, continuou orando.
A fé não é o fim do processo, é o início. É ela que prepara o caminho para o agir sobrenatural. Deus está te dizendo hoje: continue firme. Eu estou trabalhando por você. Cada detalhe está sendo preparado. Cada obstáculo será transformado em testemunho. Cada lágrima está sendo recolhida. Há promessas sendo cumpridas enquanto você crê. Há respostas sendo liberadas no mundo espiritual enquanto você escolhe confiar. Por isso, não deixe o medo roubar a sua fé. O medo paralisa, mas a fé movimenta. E Deus age no movimento da fé. Quando você se levanta crendo, o céu se levanta com você. Tudo o que Deus quer de você neste momento é uma decisão: continuar crendo. Mesmo que as circunstâncias não mudem de imediato, a fé muda você. E isso já é o início do milagre. Feche os olhos agora e declare com toda a convicção do seu coração: Senhor, eu creio. Eu confio no teu tempo. Eu descanso nas tuas promessas. E eu sei que o meu milagre já começou. Essas palavras não são apenas uma oração, são uma semente de fé plantada diante do trono de Deus. E no tempo certo, ela vai florescer em vitória. Deus vai honrar a sua fé. Ele vai te surpreender de uma forma que você nunca imaginou. O que parecia perdido será restaurado. O que parecia distante será trazido de volta. O que parecia impossível vai acontecer diante dos seus olhos. O milagre não é uma promessa distante. Ele está a caminho. Neste momento, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Onde quer que você esteja, no seu quarto, no trabalho, no ônibus ou em silêncio diante de Deus, feche os olhos, respire fundo e entregue o seu coração ao Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, reconhecendo que sem Ti nada podemos fazer. Pai, nós te agradecemos por esta palavra que reacende a fé dentro de nós. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando não entendemos, o Teu amor permanece firme, sustentando cada passo da nossa caminhada. Senhor, eu oro por esta pessoa que está ouvindo agora. Tu conheces a luta dela, as lágrimas que ninguém viu, as dores que ela não conseguiu expressar. Pai, em nome de Jesus, entra com providência nesta situação. Onde há desânimo, traz renovo. Onde há medo, coloca coragem. Onde há incerteza, planta a fé. Senhor, que neste momento o Teu Espírito Santo envolva essa vida. Que ela sinta a Tua presença enchendo o ambiente, trazendo paz onde antes havia angústia, trazendo descanso onde havia ansiedade. Tu és o Deus que transforma impossibilidades em testemunhos. Tu és o Deus que faz o milagre começar no coração daquele que decide crer. Pai, nós te pedimos, renova a esperança, que essa pessoa possa se levantar hoje com a certeza de que o Senhor está agindo, mesmo que ela ainda não veja os resultados. Mostra, Senhor, que o Teu silêncio não é ausência, mas um tempo de preparação. Toca, Senhor, em cada área da vida dela, na saúde, nas finanças, na família, no casamento, no trabalho, nos sonhos. Onde há portas fechadas, abre, Pai. Onde há correntes espirituais, quebra. Onde há cansaço, derrama força. Senhor, que este seja o tempo de recomeço, o tempo de ver o Teu poder se manifestando de forma real. Que essa pessoa possa declarar com fé: o meu milagre já começou, porque eu decidi crer. E que o inimigo não roube essa semente de fé. Que cada palavra lançada hoje encontre um solo fértil no coração e produza frutos de vitória, gratidão e testemunho. Pai, nós te agradecemos, porque sabemos que Tu és fiel. Mesmo quando o tempo parece demorado, o Teu relógio é perfeito. E nós escolhemos confiar em Ti, porque o Teu plano é maior do que os nossos. Em nome de Jesus, nós declaramos: o impossível vai acontecer, o milagre vai se cumprir, e o Teu nome será glorificado. Amém. Agora, querido irmão, querida irmã, respire fundo e guarde essa paz no seu coração. O que Deus começou, ninguém poderá impedir. O céu já está em movimento ao seu favor. Você não chegou até aqui por acaso. Esta mensagem foi uma resposta de Deus para te lembrar que o milagre começa quando você decide crer. Então, continue firme, continue confiando, porque o tempo da colheita está chegando. Antes de encerrar, eu quero te pedir algo simples, mas muito importante. Se esta mensagem falou com você, deixe o seu like, se inscreva no canal Horizonte da Fé e ative o sininho das notificações. Assim, você continua recebendo palavras que fortalecem a sua fé
e alimentam o seu espírito. Escreva também aqui nos comentários o seu pedido de oração ou um testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida. Nós lemos e oramos por cada um de vocês. A sua história de fé pode inspirar outras pessoas a acreditarem também. E se este vídeo tocou o seu coração, compartilhe com alguém que esteja precisando de esperança. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para mudar o dia, o ânimo e até o destino de alguém. Lembre-se, Deus nunca chega atrasado. Ele chega no tempo certo. O tempo da espera não é tempo perdido. É tempo de preparo. Continue confiando, continue orando, continue crendo, porque quando você decide crer, o céu começa a se mover e o impossível começa a acontecer. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Espírito Santo te fortaleça todos os dias e que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam sobre a sua vida e a sua casa. Até o próximo vídeo e nunca se esqueça, o milagre começa quando você decide crer.